Olá, meus amiguinhos queridos. Hoje, por conta dos problemas que nós tivemos técnicos com o meeting do Teams, da Microsoft, nós temos que fazer uma coisa diferente. Então, eu estou gravando essa videoaula para terminarmos o assunto do empirismo e na próxima aula já passarmos para Kant. Então, vamos colocar aqui a nossa aula. Então, esse quadro é um resumo da concepção de Hume sobre a origem do conhecimento. Então, nós temos o objeto de conhecimento, pode ser qualquer objeto, né? Ele produz impressões, não é? Nos nossos sentidos. E essas impressões são imediatas, vivas, intensas, não é? Uma impressão de frio, de calor, não é? Uma impressão de doce, de salgado, de amargo, uma impressão de liso, uma impressão de um determinado som, uma impressão visual. Bom, no nosso intelecto isso produz ideias, que são essas ideias representações, é uma cópia das impressões que nós tivemos, que vieram dos sentidos, no pensamento. E elas resultam de uma reflexão, não é? Eu me flexiono novamente sobre esse objeto, não é? Por meio das impressões que eles provocaram nos nossos sentidos. Toda cópia, ela é menos viva, menos intensa do que o original, que é a impressão, tá? Por isso, ela é mais pálida, diz ele, não é? É a mesma coisa que vocês colocassem algo no scanner, escaneassem isso, e lá no computador, o que vocês têm? Vocês têm uma cópia daquilo que foi escaneado. É lógico que aquilo que está lá no scanner não provoca a mesma impressão que os sentidos nos trazem. Muito bem. A partir disso, no nosso intelecto, se fazem associações. Então, nós temos um conhecimento que se dá através da relação entre ideias. Por exemplo, a relação entre números nas matemáticas. E um conhecimento que se dá através da relação entre fatos. Então, eu tenho um fato, tenho outro fato, não é? Tenho outro fato e eu vou fazendo relações entre eles, inclusive eu tenho a relação de causalidade. Por exemplo, se eu percebo que o céu está escuro, isso é um fato. O céu ficou escuro, cheio de nuvens escuras. Eu relaciono, não é, esse fato com chuva, porque outras vezes, não é, houve esses dois fenômenos repetidos, não é, em que depois de um céu escuro houve chuva. Então eu crio a noção de causalidade. Ela é uma criação do meu intelecto, não é? Em que o meu intelecto associa a nuvem escura à chuva. Tá? Então, a razão e os juízos racionais realizam uma associação entre ideias que eu já tenho no meu intelecto. A atração mútua das ideias, não é, se dá devido à sua semelhança, a isso que eu estou vendo corresponde à ideia que eu tenho no meu intelecto. Não é? Se dá a contiguidade, posterior ao outro, e a causalidade. Esse fenômeno provoca esse outro, tem esse outro como efeito. Então, num outro quadro, mais ou menos, vamos entender. Nós temos
A partir das percepções, nós temos impressões que se caracterizam pela vivacidade e intensidade. Por outro, as ideias, que são cópias das impressões. Elas são menos vívidas e menos intensas. Tá? Uma coisa é sentir dor. Outra coisa é a ideia dor que eu tenho no meu intelecto. Obviamente, a dor que eu sinto, a impressão pelo meu tato, essa dor é muito mais intensa do que a ideia dor que eu tenho no meu intelecto. Ah, vocês podem me dizer que a psicologia tem estudado isso, não é? E que muitas vezes a ideia dor, ela pode ser muito maior do que a impressão, não é? É verdade isso, a psicologia tem estudado isso, mas nós estamos falando de Hume, que está no século XVIII, então ele não tinha esses conhecimentos da psicologia ainda. Muito bem. As impressões, elas geram sensações externas, auditivas, visuais, táteis, olfativas e gustativas. E sentimentos internos, emoções e desejos. Então, eu vejo uma comida, ou sinto o cheiro de uma comida, uma impressão olfativa. Isso pode provocar um sentimento de desejo de comer aquela comida, tá? Isso é um sentimento, não é? Então, é uma emoção, ou um desejo, certo? Eu vejo, por exemplo, uma imagem de uma criança sofrendo maus tratos. Isso pode provocar uma emoção de raiva muito grande em mim. Então, uma coisa é a sensação externa, visual, não é? E, por outro lado, a emoção que eu sinto sobre isso. Mas isso vem todo sobre as impressões. Agora, aquelas ideias que eu tenho no meu intelecto, que são cópias das impressões que eu já tive, não é? Elas produzem ideias simples e ideias complexas, tá? As ideias simples, não é? Estão lá na nossa memória, como, por exemplo, de cavalo, de animais que têm asas, borboletas, pássaros, águias, etc. As ideias complexas são junções e relações que eu faço entre as ideias simples. Então, eu junto a ideia cavalo com a ideia asa da águia. Coloco essas asas no cavalo e eu crio a imagem do Pégaso, aquele cavalo alado, tá? Para algumas turmas de vocês, eu expliquei o que aconteceu com Aleijadinho, que precisava esculpir um leão e nunca tinha visto um leão. Então, conforme diziam para ele, olha, ele tem juba, né, que parece uma crina de cavalo, não é? Ele tem a pata parecida com a de um gato, só que maior. Ele é assim, ele é assado. Ele foi criando um animal que, se vocês olharem nas fotos do leão de Aleijadinho, vocês vão perceber que esse animal não existe na natureza. Mas são ideias complexas. Ele foi juntando ideias que ele tinha e formou uma ideia complexa a partir de aí. Viu, gente? Agora, vamos falar um pouco da questão da causalidade em David Hume, que é muito importante. Para ele, a lei da causalidade, ou de causa-efeito, todo efeito tem uma causa, toda causa produz um efeito, não é? A ciência trabalha com a lei de causalidade. Para ele, a lei de causalidade é uma criação do nosso intelecto. Nós nos acostumamos, por hábito, a relacionar duas coisas que se seguem, como uma sendo causa e outra sendo efeito.
efeito. Por exemplo, A causa B. A e B ocorrem ao mesmo tempo. Sempre que vemos A, vemos também B. Acreditamos que isso continuará acontecendo. A nossa certeza reside na crença de que algo que sempre ocorreu continuará acontecendo. Essa certeza é muito fraca e frágil, tá? Porque pode ser que não aconteça. Então, isso é um problema para a ciência. Não é? Então, nós teríamos que, por exemplo, na química, quando eu coloco determinado elemento químico com um determinado elemento químico, eu tenho esse resultado. Bom, para Hume, o máximo que eu posso dizer é que até agora, quando eu juntei esse elemento químico com esse elemento químico, deu esse resultado. Mas eu não posso ter certeza que toda vez que eu juntar esses elementos químicos, eu vou ter esse resultado. Bom, isso, de certa forma, anularia a ciência, porque a ciência trabalha com a noção de causa e efeito. Então, é por isso que sempre houve essa pergunta: David Hume era empirista ou cético? Também outra possibilidade, ele era empirista e cético. Cético é aquele que não acredita na possibilidade do conhecimento. E esse pensamento do Hume sobre a causalidade, a lei de causalidade ou de causa e efeito, ela acabaria sendo cética. Isso seria um ceticismo, tá? Porque nós não poderíamos nunca afirmar nada sobre nada. Né? Agora, outra questão é sobre o método. Nós ainda vamos falar mais sobre isso quando falarmos de filosofia da ciência, mas é muito bom que nós aqui já vamos colocando isso. Então, nós temos dois tipos aqui de método: o método dedutivo e o método indutivo. O método dedutivo é o utilizado pelas matemáticas e é o método utilizado por Descartes. Então, onde as verdades são deduzidas a partir de premissas dadas como verdadeiras. E essas premissas são sempre universais. Então, você parte do universal para concluir o particular. Então, vejam esse exemplo. O ser humano é mortal. O ser humano é mortal. É uma premissa universal. Estamos falando de todos os seres humanos, de todos eles. Então, nós temos o todos. João é um particular e João é humano. Se todos os seres humanos são mortais e João é ser humano, João é mortal. E não há como não ser certo isso, a menos que a primeira premissa, a que é universal, seja errada. A menos que ela seja errada. Mas se ela é verdadeira, a primeira premissa, que é universal, é verdadeira, a premissa particular, a conclusão, ela será verdadeira. Agora é o seguinte, assim, como é que eu posso chegar a essa premissa universal? Bom, no caso das matemáticas, isso ele é uma verdade totalmente racional. Mas como, não é? Nas ciências nós chegamos a essa premissa de caráter universal e que é verdadeira? Na verdade, nós chegamos pelo raciocínio indutivo, é aquele que induz. Então, nós temos constatações empíricas e particulares que auxiliam na construção de generalizações que seriam supostamente verdadeiras, tá? Então, se eu faço uma experiência com muitos particulares humanos e todos eles são mortais, eu posso chegar à conclusão de que o ser humano é mortal. Vejam esse exemplo.
João possui olhos e é ser humano. Maria possui olhos e é ser humano. Antônio possui olhos e é ser humano. Logo, ser humano possui olhos. Eu não posso dizer que possui olhos, portanto é ser humano. Não, não é isso. Tá? Então, se depois eu tomo essa conclusão universal, que ela partiu de particulares, tá? Um particular, outro particular, outro particular, outro particular. E cheguei a uma conclusão de caráter universal, depois eu posso produzir o raciocínio dedutivo. Não é? Então, todo ser humano possui olhos. João possui olhos, logo é ser humano? Não. João é ser humano, portanto, possui olhos. Ok? O oposto não pode ser verdadeiro. Não pode dizer João possui olhos, portanto, é ser humano, porque o João pode ser um cachorro. Tem gente que dá nome de ser humano para o cachorro. Né? Augusto, por exemplo. Né? Foi o nome que a mulher do presidente deu para um cachorro. Certo? Então, gente, assim, mais ou menos rapidamente, super rapidamente, nós vimos o empirismo. Vimos o racionalismo e vimos o empirismo. Vamos ver um quadro agora. Nossa, na verdade, vamos ver 2 quadros. Tá? Que diferenciam as duas formas de entender a origem do conhecimento. Então, temos o racionalismo e temos o empirismo. Para os racionalistas, o conhecimento, ele é dado pela razão. É a razão que nos faz chegar ao conhecimento. Para o empirismo, é a experiência que nos faz chegar ao conhecimento. Se nós somos racionalistas e entendemos que a razão é que leva ao conhecimento, nós chegamos à universalidade e necessidade, à reminiscência e dedução. Tá? Porque, como foi um conhecimento produzido totalmente pela razão, não há a possibilidade de você ter sido enganado pelos sentidos. No caso do empirismo, em que é a experiência que nos leva ao conhecimento, nós temos um conhecimento limitado. Limitado àquilo que já fizemos experiências. Não é? E nós vamos produzindo conhecimento a partir da associação de ideias. De toda forma, mesmo o conhecimento produzido pela razão ou conhecimento produzido pela experiência, esse conhecimento se aloja onde? Para onde vai? Aonde fica? Na mente. Para os racionalistas, a mente possui ideias inatas. É por isso que ela tem ideias que são de caráter universal e nós vamos, por dedução, ir deduzindo uma coisa, outra coisa, outra coisa e outra coisa. Para os empiristas, a mente ela é uma tábula rasa. Nós não temos nenhuma ideia inata. As ideias vão se produzindo a partir das experiências empíricas que nós vamos tendo. Um outro quadro aqui, não é? Só para completar, aqui no caso dos racionalistas que afirmam que a razão ela é a que produz o conhecimento, então nós temos conhecimentos que são a priori, já estão na nossa mente, a priori, antes, não é? E nós, a partir desses conhecimentos a priori, nós vamos utilizar o método dedutivo. E no caso do empirismo, só existe conhecimento a posteriori, aquele que se dá a partir depois da experiência. Por isso, nós primeiro utilizamos o método indutivo e depois o dedutivo. Lembram?
Eu faço uma experiência com um particular, outro particular, outro particular, outro particular, outro particular. Aí eu deduzo. Por exemplo, não é? A tem dor de cabeça, não é? E se curou com paracetamol. B tem dor de cabeça, se curou com paracetamol. C tem dor de cabeça e curou com paracetamol. Faço mais 1.500 experiências com pessoas com dor de cabeça se curaram com paracetamol. 15.000. Então, eu já tenho uma dedução. Paracetamol cura dor de cabeça. A partir dessa dedução, aí sim eu posso utilizar dessa conclusão, que daí já é de caráter universal, né? Paracetamol cura dor de cabeça, aí eu posso utilizar o raciocínio dedutivo. Então, eu tenho lá, né? Paracetamol cura dor de cabeça. Camila tem dor de cabeça, eu posso usar paracetamol, né, para curar a dor de cabeça de Camila. Percebem? Então, primeiro você tem o raciocínio indutivo, depois o dedutivo. Nos racionalistas, eu tenho a intuição, uma intuição porque a ideia já está no meu intelecto. As ideias básicas, primárias, a priori. E eu já deduzo, a partir disso, não é? Alguma outra coisa, não é? Então, eu sei que 4 vezes 2 é 8. A partir disso, não é? Eu posso deduzir outros e todos aqueles cálculos imensos que vocês fazem em matemática. Está bem, gente? Então, é assim que nós vamos fechar esse capítulo sobre a teoria do conhecimento na modernidade. Nós pegamos os pensadores principais, vimos mais ou menos o principal do pensamento deles sobre a origem do conhecimento. E se nós temos isso daqui bem claro, guardem bem esse quadrinho aqui na cabeça de vocês, o conhecimento a priori, o conhecimento a posteriori, para a gente poder entender o que vem agora em seguida, estudando o criticismo kantiano. Tá bom, gente? Então, agora, com isso, nós fechamos.